Eu já lhe convido a orar, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Amém. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. É muito importante, ao começarmos, termos o hábito de orar. E o Pai Nosso é uma oração que está no registro da Bíblia, na qual Jesus nos ensinou. Também podemos orar com as nossas próprias palavras, Jesus também quer que nós façamos isso, mas o Pai Nosso ele é uma oração simples que todos nós possamos fazer, podemos fazer rapidamente e é uma oração que está na Bíblia, não é invenção de ninguém, é uma oração que está na Bíblia. Portanto, é uma oração que podemos fazer toda vez que queremos chegarmos a Deus. Se a pessoa não sabe falar as palavras que imagina que tenha que falar, o Pai Nosso, ela pode recorrer ao Pai Nosso, que com certeza Deus estará nos atendendo. Mas eu quero trazer uma mensagem, entrando na mensagem propriamente, eu quero trazer uma mensagem que eu quero dividir com todos vocês. Essa mensagem, ela está lá no... Já deixei aqui separado, quem for acompanhar na Bíblia Física e posterior, e também que tem ali, usa o seu celular, o seu tablet, na forma online, né? Essa mensagem, ela está na Bíblia, está no livro de João. Essa palavra, tenho certeza que ela vai nos ajudar bastante. Ela está no livro de João, no capítulo... Livro de João, no capítulo 20, no versículo... no 29. João 20, a partir do versículo 29. Tenho certeza que essa palavra vai nos edificar. O que eu tenho trazido aqui para compartilhar com todos vocês, né? Essa mensagem, ela é a mensagem do Evangelho, a mensagem que serve para nos edificar, para nos aproximar mais de Deus, e esse é o nosso propósito aqui. Enquanto nós estejamos aqui na Terra, nós temos que anunciar o Evangelho. Jesus nos chamou para isso, tanto eu como você que está me ouvindo e me vendo, para que possamos anunciar o Evangelho de Cristo. E essa é a nossa função. Enquanto nós estivermos aqui, temos que anunciar. E essa mensagem, ela chega até nós. A mensagem do Evangelho, há mais de 2000 anos que Jesus Cristo esteve na Terra, e essa mensagem, ela chega até nós. E quando nós aceitamos o Evangelho, eles são boas novas, então nós temos que anunciar, proclamar o Evangelho para toda e qualquer criatura, e todo aquele que nele crê, Jesus diz que ele será salvo, a pessoa será salva. Então cabe a nós anunciar, e o Espírito Santo convém testificar, convencer a pessoa, porque não cabe a mim, a você, ou qualquer pessoa que seja, convencer ninguém, seja por persuadir, seja por palavras, não, nada disso. Cabe a nós anunciarmos o Evangelho. E é isso que eu me proponho aqui. E não é nada demais isso. Porque é um ordenamento de Cristo, né? Proclamarmos o Evangelho a toda criatura, toda pessoa, que ela venha a ter a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. Eu quero já começar lendo no versículo 28, aliás, no versículo 29. Depois eu posso retomar no 28, 27 e excessivamente diminuindo aqui. Vamos lá no 29, então. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu vou ler novamente. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado aqui, os que não viram e creram, é para nós.
Porque aqui, só para contextualizar, antes de avançar, aqui Tomé, Jesus, ele veio, o projeto, ele nasce na eternidade, ele manifesta Jesus na terra. Jesus, por seus 33 anos de vida aqui na terra, ele se dedica, ele cresce em estatura física, em entendimento. Ele anuncia, por 3 anos, anuncia o Evangelho, dizendo que o Evangelho de Cristo não é apenas para a terra, o Evangelho ele é para a eternidade. Esse é o grande propósito e que eu quero chamar a atenção aqui, porque o Evangelho ele não se limita à terra. O Evangelho, por mais que nós estejamos na terra, mas o Evangelho ele é eterno. E é por isso que nós devemos aceitar Cristo, porque o nosso fim, isso que o Evangelho se propõe, ele não é na terra. O nosso fim ele é celestial. Se nós viermos a partir com Cristo, nós estaremos com Cristo na eternidade. Esse é o grande chamado que Jesus morreu na cruz, para que todo aquele que nele creia, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho, é importante eu dizer isso para vocês, é importante estar anunciando a palavra de Cristo, porque o fim do Evangelho não é na terra. Nós temos uma vida eterna, e Jesus Cristo sempre dizia, o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo. E aqui Tomé, assim como Tomé fez aqui, muitos e muitos fazem hoje, não dão crédito, mas cabe a nós, não cabe a nós julgar, e cabe a nós anunciar. Mas nós como anunciamos o Evangelho, também temos que alertar. Porque assim como Tomé, momentaneamente, Tomé, ele não deu crédito. Embora Jesus tinha dito que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E aqui no versículo 29, Jesus ele repreende, porque na primeira aparição, Jesus aparece para Maria e depois para os discípulos. E Tomé não estava nesses primeiros encontros. E os discípulos comentaram com Tomé que viram o Mestre, que viram Cristo. Tomé, ele incrédulo, ele não aceitou. E essa narrativa está ali eu vou ler. Está no versículo 24, do mesmo capítulo 20, né? Eu vou ler. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias, aqui que Jesus ele torna a aparecer aos seus discípulos, no qual Tomé estava. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles. Eles estavam dentro, que eles estavam, naquela época, eles estavam escondidos, né? E com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. E aí o 27, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Então Jesus, mesmo como Jesus aqui, por que Jesus ele pede para que Tomé faça isso, né? Porque Jesus ele é onipresente, onisciente, onipotente, então tudo ele vê, tudo ele observa, desde o nosso pensamento, nosso pensar, que ainda não ele é manifesto com palavras, mas Deus ele sabe a intenção do nosso coração. E Jesus sabia que Tomé já estava incrédulo. E quando ele viu, ele pede para que Tomé faça tudo aquilo que Tomé tinha manifestado com palavras. E Tomé faz. Aí Jesus diz, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e meu Deus. Disse-lhe Jesus, aqui que eu li lá no início, disse-lhe Jesus,
Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então eu discorri todo, eu anunciei tudo aquilo que é o fato que ocorreu com Tomé, mas eu quero chamar a atenção para que Jesus disse: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa mensagem é para nós. Porque Tomé, mesmo ele estando lá, Jesus tendo anunciado, ele duvidou. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E para quem é isso, como eu disse? É para nós, porque nós não vimos Jesus fisicamente. Nós não tocamos nas palmas, não tocamos nas suas feridas, não vimos ele fisicamente, mas nós demos crédito, porque o Evangelho, ele não nasce agora, o Evangelho nasce na eternidade. Ele, como eu disse, ele é manifesto com Jesus na terra, ele percorre, Jesus vai para a cruz, e os seus discípulos, eles anunciam, e a palavra, ela chega até hoje, nós estamos em 2026, então já se passaram 2000 anos que Jesus veio, ele cumpriu o propósito da cruz, que nos trouxe salvação, que nos garante salvação, e Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram. Somos nós não o vimos fisicamente, mas nós demos crédito. É isso que eu estou fazendo isso. É isso que eu estou fazendo hoje. Anunciando o Evangelho, para que todo aquele que ouça e que esteja vendo, ele venha dar crédito. Aí você pode perguntar assim: tá, mas para que eu tenho que dar crédito ao Evangelho, ou às palavras que tu está falando? E as palavras que eu estou anunciando, elas não são minhas, elas são bíblicas. Mas respondendo a minha pergunta: para quê? Para que eu tenho que dar crédito? Para que você tem que dar crédito? Para que tenha vida eterna. Ah, mas é simples assim? Sim, é para que a pessoa tenha vida eterna. Então, a minha capacidade aqui não é a minha capacidade, a minha fala aqui não é com o intuito de convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. A minha função aqui, no corpo de Cristo, é anunciar o Evangelho. E é isso que eu e você tenhamos que estar fazendo. Anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho, para que todo aquele que crê tenha salvação, tenha vida eterna. Isso é a simplicidade do Evangelho, nós não temos que inventar nada. E o próprio Jesus disse que bem-aventurado aqueles que não o viram fisicamente, mas em algum momento do tempo, a palavra ela chegou até nós, o Evangelho chegou a mim, chegou até a você. E nós, o que fizemos? Demos crédito, demos ouvido, e o Espírito Santo vai testificar ao nosso coração que nós venhamos a reconhecer Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Para que isso? Para que tenhamos a vida eterna. Foi para isso que Jesus Cristo veio na cruz, independente da nossa situação, como nós estejamos hoje. Jesus Cristo nos chama: venha até mim, venha como está. E na caminhada com Cristo, na caminhada com Jesus, ele vai nos transformando a cada dia, com o auxílio do Espírito Santo. Hoje ainda nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que nos ajuda na caminhada com Cristo, que nos corrige, que nos aprimora, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis perante o Pai. O Espírito Santo, ele faz essa função. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Portanto, é uma palavra muito simples, mas ela tem um significado muito grande, muito importante, porque Jesus chama a atenção. Tomé aqui, ele duvidou. E Jesus chamou ele para perto, e ele teve a oportunidade de tocar no Mestre, tocar em Cristo, e pôde ele desfazer a sua incredulidade. Mas hoje nós não temos a possibilidade de tocar fisicamente em Jesus. Nós não temos essa possibilidade.
mas nós temos o Espírito Santo, nós temos pessoas que anunciam o Evangelho, e nós, quando damos ouvido, quando paramos e damos ouvido, o Espírito Santo testifica o nosso coração, ele fala conosco e nós damos crédito. O Evangelho vem até nós para que nós um dia estejamos com Cristo na eternidade. Porque esse é o principal objetivo do Evangelho. Porque o Evangelho não é apenas para essa terra. Quando ainda que nós estamos na terra, nós precisamos do Evangelho. Precisamos a cada dia. Deus vem nos proteger, vem nos mudar, vem nos aperfeiçoar no caminho. Que caminho é esse, Samuel? O caminho da palavra. Não é naquilo que, essa regra, não. É o caminho, aquilo que a Bíblia aprova, nós temos que aprovar. Aquilo que a Bíblia desaprova, nós temos que desaprovar. É simples assim. Mas eu não quero seguir dessa forma. Tá tudo certo. Cada um vai dar conta dos seus atos. Assim, não é eu que estou falando, sim a Bíblia que fala. Né? Mas cabe a mim, aqui, proclamar, anunciar o Evangelho. E Jesus, ele diz, bem-aventurado, mais que felizes são aqueles que não ouviram. Somos nós não ouvimos, mas demos crédito, que o Espírito Santo venha a cada dia mais e mais testificar no meu coração, no teu coração, para que nós venhamos a cada dia dar crédito à palavra de Cristo, para que um dia nós, ainda aqui na terra, possamos caminhar com Cristo, mas um dia possamos estar na morada celestial, estar nos céus para estar nos céus com Cristo. É isso que é o principal chamado, do Evangelho, para que um dia, quando não estivermos mais aqui na terra, estejamos nos céus. Esse é o nosso grande propósito. Aguardar a vinda de Cristo, se nós em vida Cristo não vier, se nós não estivermos mais na terra quando Cristo voltar, nós estejamos com Ele. Esse é o grande propósito do Evangelho, né? Então quero compartilhar essa palavra com vocês para que sejamos bem-aventurados, mais do que felizes, porque nós não ouvimos Cristo, mas o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, foi testificado no nosso íntimo, no nosso âmago, e nós somos mais do que felizes, nós somos bem-aventurados, porque a palavra que mais de 2000 anos nós damos crédito, algo que não é uma filosofia, que não é uma razão humana, e sim a certeza que Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, e que Ele morreu por nós na cruz. E nós acreditamos nisso. E se nós demos crédito, Cristo nos garante a salvação. Portanto, eu quero finalizar dizendo que o Espírito Santo venha tocar a cada coração, no meu coração, no seu coração, que venhamos dar crédito a essa palavra, que não é minha, e sim é a palavra da cruz. E Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas deram crédito à sua pregação, às suas palavras. Sejamos tocados pelo Espírito Santo, que venhamos a dar crédito e que venhamos a proclamar a cada dia o Evangelho de Cristo para toda a criatura. Paz e até a próxima.